boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e bem-vindo a mais um episódio do podcast Movimente. Nessa temporada, a gente está tratando sobre filmes de animação. E a animação de hoje é Viva, A Vida é uma Festa, uma animação da Disney de 2017. Para apresentar comigo, a gente tem o Augusto, que está aqui desde sempre. Oi, gente, tudo bom? Vocês estão cansados de me ver aqui, né? Mas eu tô aqui para acompanhar vocês em mais uma discussão. Nós temos a aluna de publicidade, Renata. Boa noite, gente. Tudo jóia? Faço PP na FACEF. Tô um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. E nós temos a ex-aluna da FACEF formada em psicologia, Mariana. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, de verdade. Gostei muito do convite. E meu nome é Mariana, sou psicóloga atualmente, né? Formada já. E já estou empolgada para falar desse filme maravilhoso. Então, o filme, ele conta a história de Miguel, um menino, né, que está na adolescência. Ele tem ali aproximadamente 12 anos e ele tem o sonho de ser músico. Porém, a música é proibida na família dele por conta de uma situação que a tataravó dele passou, em que ela foi abandonada pelo marido que tinha o sonho de ser músico. Ele é super fã de um músico que chama Ernesto de la Cruz. E então, no Dia dos Mortos, ele vai na sepultura desse músico e ao tocar o violão do músico, ele entra no mundo dos mortos e vive uma aventura incrível e muito emocionante que faz ele conectar tanto com a espiritualidade quanto com a música. E aí, gente, o que vocês acharam do filme? Cara, eu não tinha assistido ainda, foi a minha primeira vez assistindo e eu confesso que eu chorei em alguns momentos. Sim, sou coração de manteiga. No começo eu não tava dando muito, mas aí o filme foi acontecendo, foi desenrolando e foi me pegando num lugarzinho bem especial. Eu acho que o jeito que o filme constrói o personagem, o Miguel, dá um acalento muito forte no meu coração. Acho que eu me conecto muito com ele e com o desenrolar da história que a gente vai comentar mais pra frente. Mas eu gostei muito e recomendo. Se você tá num final de tarde aí, tá querendo assistir um filme pra desafogar, assiste esse, que esse é bom. E Um vocês, dominguinho meninas? ali, né? Nossa, Nossa. final de domingo com esse filme. É pra acabar o dominguinho chorando, mas com aquele coração nostálgico, com saudade, assim, bem emocionante, né? Mas eu gostei muito. Achei que é um filme também que mexeu um pouco comigo, principalmente pela questão da avó, né? E do avô. Mas, assim, emocionante que toca na medida certa. Sim. O filme é muito especial, assim. Eu já tinha visto desde quando foi lançado, mas eu revi de novo depois desse convite. E a relação que eu fiz com vários aspectos, não só da minha vida, mas da psicologia mesmo, foi, assim, incrível. Mas o legal é que é um filme para a família toda, não tem essa de... É um filme infantil, é só pessoas de 10 anos que podem assistir. É um filme que mexe muito, assim, com qualquer idade que você assistir ele, vai te tocar em algum pontinho ali. Então, é muito especial esse filme. E eu acho muito interessante porque ele é um filme que traz muito da cultura latino-americana. E aí a gente vê o tanto que a figura da avó é importante, né? Nas famílias de cultura latino-americana. Porque a avó ali, ela tem um poder tão grande. Ela vai estar levando esse legado da avó dela. Cuida da mãe. A mãe dela também, querendo ou não, trouxe esse legado. Porque eles são sapateiros, né? Então... Você até vê, né, que no começo o Miguel, ele tá engraxando o sapato, e quando vê que ele tá se envolvendo com a música, fala, não, você foi promovido. Agora você vai ajudar a gente a fazer os sapatos. E todo mundo trabalha ali na casa, então tem uma convivência ali bem, bem interessante, que eu acho que a gente também pode ir pensando aí na discussão. O que mais chamou a atenção de vocês em relação a isso? Cara, sinceramente, as cores fluorescentes no Além Verso, vou chamar assim, não sei se é esse o nome. Mas quando eles estão lá no mundo pós-vida, Mortos. no mundo dos mortos, tem muita cor, velho. Eu acho isso, pra mim, tanto quanto controverso. Eu acho que a gente sempre, eu pelo menos, sempre cresci e vendo a morte meio fúnebre, meio tons pastéis. E ver a morte ilustrada com muita vida é meio diferente, meio avesso pra mim. Foi um contato gostoso, eu acho. Acho que principalmente por trazer esse Dia dos Mortos sendo um dia tão alegre para eles, né? Um dia de muita festa entre todo mundo lá, que a família se reúne e faz essa celebração para os entes, né, queridos. Então, acho que isso também me chamou muita atenção, porque a gente sempre fala aniversário de morte, uma coisa pesada, uma coisa triste,
Só que para a cultura deles não, né? É uma coisa feliz, que eles celebram com saudade e homenageando aquele ente que se foi, né? Eu acho que isso que faz a gente repensar bastante sobre como a gente deve seguir também a partir desse filme, sabe? Toca, né? Nossa, com certeza. Eu acho que eu não consigo eleger uma coisa que super foi o ápice desse filme pra mim, porque realmente tudo me toca muito, assim. Mas o especial, assim, eu acho que foi tratar do luto, da perda, de uma forma muito leve e levando isso para um outro contexto, que é o contexto de lembrança, de realmente comemorar, não comemorar a morte, né? Mas, pelo contrário, comemorar a vida, lembrar dos entes, tudo. E não é uma coisa fácil, né? Que todo mundo sai falando, não é uma lembrança e um assunto fácil de lidar, assim. E em relação ao luto em específico, é muito especial, muito especial. Não sei se eu já posso entrar em alguma parte mais teórica, vamos chamar Pode assim. entrar, pode entrar. Mas só para mim finalizar o meu raciocínio. A gente chama de luto, assim, o processo que é a elaboração de uma perda. E é interessante porque é um fenômeno natural. O que é isso natural? Embora cada um realmente tenha suas crenças e imaginações, como será depois que eu vou morrer e tudo, né? Mas isso a gente tem mesmo. Só que é um fenômeno natural porque a gente lida com o luto muito mais do que a gente imagina. Porque o luto não é só por um ente querido. A gente sente luto quando a gente sente a perda de um emprego, a perda de um animal de estimação, a perda de uma amizade. Então, o luto não é só de familiares, né? De pessoas queridas aí. Tá presente em outras áreas também. E a forma como a família lidou com isso no filme, mais em específico a tia Vitória, é muito, muito real, assim. Porque a tia Vitória, mesmo depois que também já morreu e tudo, né, reencontra o marido, é uma outra reação, assim, que não é uma reação de saudade, de, ai, vem cá, um carinho. É uma outra atitude, assim, né? E aí dá pra gente ver muito isso no filme, essas diversas reações à perda mesmo, né? E aí é muito legal, muito legal. Não consigo eleger um... E até é interessante você falar isso, porque tem uma hora que o Miguel fala assim, tipo, que ele tá ali no mundo dos mortos, mas ele tá como vivo, mas ele tá se transformando numa pessoa morta. Aí ele fala, tipo assim, eu vou, como se fosse na primeira pessoa, assim, tipo, eu tô vendo a minha morte, uma frase assim. E eu lembro uma vez que eu li um texto que falava assim, que às vezes a morte assusta tanto a gente, porque a gente não consegue pensar na vida após a morte, porque a gente não tem noção de como que vai ser. E às vezes a gente fala, e aí o texto falava sobre até morte em situações ali de hospitalares, né, alguma doença, alguma situação assim, e que muita gente fala assim, eu tenho medo de fazer uma cirurgia e acordar morto. Mas acordar não é coisa de morto. A gente tem tanta distância da morte que a gente sempre fala dela sobre coisas de vivo. Acordar é coisa de vivo. Sim. Então isso é muito interessante mesmo. E você vê essas falas no filme e até no mundo dos mortos ali, pra eles ali é uma nova vida, né? Então eu acho que isso é muito interessante também, trazer no filme que às vezes tem tanta gente que tá passando ali por um momento que tá encarando a morte e às vezes pensar que tem uma vida independente da crença é algo que vai trazer uma espiritualidade para aquele momento e saber entrar nesse luto com mais, acho que até com mais força, né? Sim. Eu tava tentando fazer alguma relação aqui. Eu fiquei pensando muito em como a cultura egípcia lidava com a morte, né? A questão dos faraós serem enterrados com Os bens, os né? bens, a riqueza. Eu acho que o filme retrata um pouco disso, mas não no sentido monetário, né? No bem físico. Eu acho que ficou muito marcado, me fez lembrar muito aquela frase, recordar é viver. No sentido de que um personagem específico, a gente pode comentar dele depois mais a fundo, mas ele não consegue voltar à vida no Dia dos Mortos, né? Ele não consegue ver a sua filha, ele não consegue... a trama do filme gira um pouco em torno disso. Mas porque ele não era saudado, ele não era recordado. Então, até que ponto que esse sentido monetário lá da cultura egípcia, a gente não pode fazer um paralelo de que, né, na cultura mexicana ou latino-americana, os nossos bens são mais assim, no sentido afetivo, né? Sim. Acho que eu olhei um pouco por esse lado também. Sim, acredito Legal. que é bastante isso mesmo, né? Que a gente sempre pensa de, a gente vai morrer e não vai levar com a gente, né? Que essas coisas, só que
a gente também deixa o nosso legado aqui para os nossos familiares e amigos, né? E a gente quer ser lembrado por isso também. Então, acho que casa com mais ou menos isso que você falou, sobre ele não estava sendo lembrado, né? Ele foi cortado, assim, né, da história. Então, acredito que também é pra gente até prestar atenção um pouco, fazendo uma relação com o nosso presente agora, né? Da gente prestar atenção no que a gente vive, quem passa pelas nossas vidas, como as pessoas em volta tocam as nossas vidas de maneiras diferentes. Gente, eu não sei, mas é uma pergunta que eu me faço. Tipo assim, quando eu morrer, eu vou ser lembrada por quê? Assim, como? Será que é uma pessoa alegre? Será que é uma pessoa irritada? Enfim. Nossa, já passou várias vezes isso na minha cabeça. E é interessante pensar nisso, porque é uma coisa que o filme trata muito, né? Até é uma coisa até cultural do Dia dos Mortos no México, de que o lembrar é você manter a pessoa viva, né? E o filme faz uma metáfora com isso, né? De você só passa pela ponte se você é lembrado. Uhum. Então, você só pode viver essa experiência no mundo dos vivos se você é lembrado. E é interessante porque, né, quem já perdeu alguém muito próximo, o jeito de se manter, às vezes, com a pessoa viva durante o percurso da vida é lembrar dela. Quando você vai fazer alguma coisa, você fala, nossa, por exemplo, eu já perdi minha avó. Às vezes a gente vai cozinhar e fala, nossa, ela fazia muito esse prato. Ou, ela cozinhava desse jeito. Então, é o jeito da gente manter aquela pessoa viva dentro da gente. Eu acho que é uma metáfora e uma lição no filme muito bonita, sabe? Uhum. Que é o que você falou, saber lidar com o luto, porque ele tá presente na nossa vida de inúmeras formas. Sim. Muito legal. E você citou brevemente a espiritualidade. Todo mundo sabe o que é? Sabe, assim, mais ou menos? E você pode explicar um Dá um pouco. spoiler pra gente. É porque normalmente a espiritualidade já está ligada a um contexto religioso, mas não é necessariamente assim. A espiritualidade é uma dimensão humana que se preocupa em buscar o sentido da vida em si mesmo, assim. Então é uma dimensão muito subjetiva, assim, que não tem como não ser. E que é o que faz nos sentir pleno, o que preenche a gente, o que a gente sente, nossa, meu Deus, uma sensação de bem-estar pleno mesmo. E aí, normalmente é ligado à religião, porque são nos lugares religiosos que a gente percebe essa existência, essa plenitude, essa sensação de bem-estar, mas não necessariamente. No hospital é muito pesquisado, muito falado a importância de falar sobre, considerar a dimensão da espiritualidade. Não só se a pessoa for religiosa, ter alguma religião, mas ela está inerente a todo mundo, né? A todo ser humano. Então, é uma dimensão, assim, muito subjetiva, mas que busca esse sentido de plenitude, de bem-estar. E aí, por isso que é subjetivo, né? Porque cada um aqui tem as suas sensações de sei lá, de paz, de preenchimento. Mas, assim, é comum a todos, todo mundo tem, independente se for ateu, enfim. Uhum. Eu fico pensando assim, a gente vai estudando no decorrer do curso, né? Eu não sei se comentei, mas eu faço psicologia também. Que a questão da religiosidade é algo muito comum nas diferentes civilizações. Eu acho que é uma coisa, meio que é um critério básico para surgir uma civilização, tem que ter uma religião. E isso está muito atrelado a esse medo, né, da morte, do que a gente não consegue simbolizar de maneira alguma. Sim. Tipo, eu vou pensar em morte, tipo, numa vida após a morte não me vem uma imagem, necessariamente. E daí a função da religião, né? Acho que é trazer um pouco de representação, um pouco dessa imagem do que seria, dessa possibilidade da vida após a morte. E eu acho que é algo que, pelo menos no meu convívio, né? Que se perde um pouco a questão da espiritualidade. Esses dias para trás, eu fui fazer uma aula de yoga. Uma aula experimental de yoga. E tem essa questão de conectar o corpo com algo não corpóreo, né? Algo mais espiritual. E é uma coisa que é muito trabalhada em outras culturas e que a gente, sei lá, acho que vive meio alheio a isso. E não sei, acho que é uma dimensão, acho que às vezes uma capacidade nossa que a gente vem deixando há um certo tempo meio de lado e que acredito eu que vale a pena ser retomada, né? Sim. Não é fácil de ser vista, assim, de ser percebida, né? Demora um tempo pra mim ver, ai, nossa, o que me faz bem, o que me dá uma sensação de bem-estar. Mas também precisa ser mais falado, assim, né? Mas... Acho que até retomando um pouco o filme, no caso, a espiritualidade do ator, meu Deus, me fugiu o nome. Miguel? Do Miguel.
tava muito ligado à música, né? Sim, Então, totalmente. a conexão com a família dele era o contrário, não era o sapato, ou produzir o sapato, ele odiava aquilo. Era maçante para ele, mas conectar com a família era a partir da música. Algo que era muito, né, reprimido pela família. Sim. E acho que um ponto importante do Miguel também, que eu me vejo muito nele, é que ele é o tipo de menino, né, que quando ele quer uma coisa, ele vai atrás, independente de qualquer coisa, né? Isso retratou muito no filme o tempo todo, que ele queria a música era a vida dele. E era o que fazia feliz pra ele naquele momento. E ele foi atrás, que é a sensação de preenchimento, né? Sim. Que traz também da espiritualidade. Que é aquilo que fazia ele bem, que dava essa sensação de paz. E ele foi independente, a família falando não, não, não. E ele arrumava o cantinho dele lá, escondidinho. Mas ele fazia isso porque era o que dava a paz pra ele, né? Sim. Se a gente for pensar nisso que você tá falando, eu acho que até quando ele tá lá no mundo dos mortos e ele tá atrás do Ernesto de la Cruz, que é o grande músico, e que ele tem ali a desconfiança dele ser o tataravô dele, e ele tá indo atrás, e quando ele encontra, e ele leva aquele choque de, meu Deus, ele não é a pessoa que eu imaginava, ele você pensa, ele perdeu então a espiritualidade dele? Não, porque aí ele vai resgatando em outras coisas, e ele percebe que o Hector, que é o moço, né, que acompanhou ele em toda ali a jornada no mundo dos mortos, que não estava sendo lembrado, que não estava conseguindo, né, passar pela ponte, ele também trouxe para ele espiritualidade. Então, eu acho que ele começa a não só adquirir, ele começa a adquirir sentido, né, ali naquele lugar, sobre a música. Não, até que não é só sobre ser famoso e ser o melhor, mas é sobre se encontrar no tocar ali as músicas pra família e tudo mais. Eu acho que é muito o que você falou, né? Pra ele a música era a espiritualidade. Sim. Ao contrário do cantor principal lá, né? Do Ernesto de la Cruz, que ele era fama, era questões materiais, assim, isso. Totalmente E teve que diferente. haver um processo de luto por trás dessa imagem que ele criou em cima do Ernesto, para que ele pudesse construir outras coisas, né? A própria relação com a família. Ele teve que mergulhar mais a fundo em como que surgiu essa repressão por volta da música, para ele entender como que era essa tratativa com a família, por que havia tanta, né, esse Sim, processo esse muito distanciamento incisivo, muito, né? esse distanciamento da música com a família. Acho que isso mostra também um pouco do que você estava falando no começo, de que o luto não é só quando alguém vai embora do plano terrestre, mas nesses pequenos momentos da vida, né? Com certeza. No processo de metamorfose, de Nossa, alternar, que né? bonito. Fala dele. Processo de individuação do Realmente. Miguel. Começa a falar. E eu acho que também é muito importante a gente falar do filme, é uma coisa que a gente tá comentando muito aqui nessa temporada, que a gente tá conversando sobre animações, que é o tanto que a Disney, ela traz teoria das cores, né, pra gente, representar. Sim. E quando a gente pega essas animações mais recentes, os detalhes, né, na roupa. Então, no Dia dos Mortos, no México, as pessoas têm o costume de Fazer as pintar pinturas, né? o rosto, decorar com aquelas bandeiras, parece umas bandeirinhas de papel cortado. E Às vezes o chapéu também, um chapéu maior. parecia tão real ali, parecia tanto que era de verdade, de tanto que isso tá, esse avanço, né, da tecnologia tá trazendo esses detalhes importantes para as animações. E o cuidado também, né, de ter uma representação Verdadeira, né? verdadeira, daquilo, fidedigna à cultura, né? Isso. Eu tava lendo um pouco sobre nas questões do porquê que tem aquele altar, as fotos, as oferendas, a vela. E eu tava lendo a questão de, no Dia dos Mortos, a vela representa tipo o guia das almas. Aí tem a questão do sal, que é a purificação da alma, que já não tá mais aqui no plano físico, no corpo, mas que vai vir visitar o plano terrestre, então ela precisa ser purificada. A água tem alguma coisa, mas eu não vou lembrar agora. Então, assim, eu fui lembrando, poxa, todos esses elementos estavam. Sim. E É muito legal bem ver pensado, né? Muito bem pensado. As da Disney, principalmente. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas são dos mesmos criadores de Divertidamente. Inclusive, vai ter o 2. Assistam todos, porque vai estar maravilhoso. Eu nem sei o que vai acontecer, não, mas... Estamos Mas, animados assim, já. tem muitos aspectos, muitos. E o bom de animação é que sempre vai ter alguma criança envolvida, assim. O que torna o tema um pouco mais leve. Não, às vezes, fácil de ser conversado e discutido, mas traz um ar mais leve. E esses aspectos são fundamentais, assim, que
que você comentou, para ser fiel mesmo a... Como pode dizer? A ideia do filme, assim. Se é a cultura mexicana, então vamos pesquisar os aspectos, o que pode ser retratado. Eu acho que a muito Disney legal. estuda muito isso pra ela fazer, porque ela passa todas as animações, ela passa esse retrato muito bem estudado, pra não deixar nada de fora e também pra não fazer nada que seja contra a cultura que ela tá representando naquele momento, sabe? Porque poderia ser uma animação sobre a cultura mexicana que representasse uma coisa totalmente diferente do que realmente é, só que eles fazem isso pra representar de uma forma verdadeira, né? Acho que até colocar a Frida Kahlo, né, É. como uma Exato, personagem é sim. uma, demais. querendo ou não, é uma homenagem importante Sim. pra Uhum. cultura mexicana. Eu tava vendo aqui também, eu vou emendar numa pergunta, você vai segurando já, tá prepara. Esse filme foi um sucesso de bilheteria no México. E acho que muito por isso, por carregar toda essa representação desses diversos símbolos que a cultura entrega mesmo antes de tomar contato com esse filme, para mim já era conhecido a cultura mexicana no sentido da representação da morte pelo esqueleto mais colorido, dessa representação da morte meio diferente. Como que é isso no estudo da publicidade, né, das comunicações sociais? Como que é essa representação desses símbolos, dessas imagens que vão brotando a partir de uma determinada cultura? Qual que é a relevância disso no sentido mercadológico? Você me pegou nessa Mercadológico. pergunta, né? Vamos Ele lá, pegou quinto num semestre. ponto, né? Mas eu acredito que a gente estuda bastante signos e símbolos, né? Eu acho que a Disney, nesse sentido de capitalismo também, traz muito isso, né? Que ela traz uma mensagem muito legal do filme e tudo mais, só que ela também vende aquilo, né? Que aquilo também traz lucro para ela. Então, essa mistura deles jogar o símbolo da cultura também é para trazer... São cores visuais que chamam a atenção para quem está assistindo, né? Como, tipo, se fosse o consumidor final daquilo. É sempre algo que chama muita atenção para comprar quem está assistindo, para prender a atenção ali naquele momento. Então, acredito que por trás de um diretor também tem alguém que faça um estudo dos signos e símbolos para conseguir prender a pessoa exatamente naquele signo que ela quer pegar, naquele signo da cultura mexicana, naquele símbolo do que aquilo representa, para conseguir prender a atenção ali e ter esse sucesso de bilheteria. Para ter um storytelling, assim, né, bem contado, bem dirigido, bem vendido. Muito E publicitária, gente. acredito Que que gracinha. Mas é uma coisa que a gente comenta muito aqui. Acho que praticamente nenhum filme que a gente discutiu, a gente deixou de comentar sobre essa parte mercadológica, né? E até um cuidado que eu percebo que às vezes se tem que ter de tratar uma cultura, porque a Disney é norte-americana e muitas vezes os Estados Unidos eles conseguem fetichizar muito bem as culturas. Então eu acho que tem que ter um cuidado. E eu percebo que se colocar atores que pertencem àquela cultura, o diretor não só estudar, mas ele pertencer àquela cultura, é um movimento importante de se fazer dentro ali da Disney, né? Uma coisa que a gente às vezes tem que se questionar. A gente debateu já um filme que é o Elementos, e uma das coisas que a gente falou que foi como é um filme que ele trata sobre inclusão, sobre preconceito, ele foi um filme que a Disney não deu muita bola em querer divulgar e trazer um grande mercado. Porque é um assunto que é bom pra gente falar que a gente tem um filme sobre, mas será que é bom pra gente divulgar e ganhar dinheiro em cima disso? Será que a gente realmente quer tratar desse assunto? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter o olhar muito atento quando a gente vê esses filmes, principalmente que tratam de culturas que sofreram do colonialismo, principalmente quando é uma visão norte-americana, que muitas vezes é uma visão 100% capitalista. Como que a gente pode vender e ganhar em cima da galera? eu acho que o Viva uma Vida é uma Festa representa bem isso também, sobre... Você não vê tanta fama quanto Divertidamente, por exemplo, né? Então, também tem essa quebra aí de expectativa, né? Que é falado, é conhecido pela gente, mas não é todo mundo que conhece. Igual você falar assim de Divertidamente, né? Então, assim... Acho que tem a questão de qual povo se sente representado por aquilo também, né?
né, a gente estava comentando da questão simbólica disso, acho que é muito subjetivo. Acho que tem algumas imagens que vão suscitar em mim certas coisas que não vai suscitar em você. Eu acho que isso é muito por esse aspecto muito cultural de um determinado povo ou nação, enfim. Mas que, poxa, às vezes em uma certa nação isso não é tão relevante. Então, né, acho que não se propaga tanto quanto outros temas que são mais universais, de certa maneira. Sim. E, como a gente disse, né, é um filme que, acima de tudo, eu acho que ele soube tratar muito bem. Até conflitos familiares, né? Sim. Essa relação do adolescente começar a se firmar ali na família. Não, eu quero ser músico, e isso é o que traz a minha espiritualidade. Para vocês pode ser o sapato, mas para mim é a música. E eu acho que é um filme que soube tratar isso de uma forma bem leve, que você diz, né? Trazer o personagem principal como uma criança já traz essa leveza nas falas, na maneira de lidar com as situações. Acho que é uma sacada muito interessante e eu acho que é o que faz as animações cativarem todo mundo, independente da faixa etária. E eu, por exemplo, adoro animação e assisto independente de quando foi lançado e se eu, independente da minha idade também. Então, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem, né? Finalizassem o que mais marcou ou o que vocês estão levando, né, de aprendizado do filme, que a gente também aprende com as animações. Acho que pode começar por vocês agora. Quer ir? Ai, não sei, eu tô pensando na resposta ainda. Bom, mas eu acho que pra mim não tem muito erro, assim. O filme pega num ponto meu sobre os avós, né, e os avós. Então, pega num ponto bem particular meu. Então, eu acredito que ficou muito marcante pra gente lembrar mais de agora, estar presente agora e levar lembranças de quem já foi também pra sempre com a gente, igual você falou da comida. Então, eu acredito que isso ficou muito marcado em mim, sabe? Sobre levar aquela pessoa comigo independente e também valorizar o que a gente tá tendo agora, sabe? Isso ficou muito marcante pra mim no filme. Ai, eu me identifico muito com todas as suas colocações. Que nós somos primas, quase primas, mas já Quase considera. primas. E a gente tem uma parte, assim, em comum de luta e tudo. E aí, pra mim, toca muito também nesses pontos. Mas acho que o principal, assim, que pega pra mim é o tanto que a família, como círculo de apoio, é, tipo, muito importante. Porque enquanto a família lá que já tinha falecido também, enfim, lidou um pouquinho melhor com o luto pra aceitar lembrar do músico, eu esqueci o nome. Do Hector. Do Hector. Teve também que digerir ali sentimentos e sensações para poder acolher ele de volta, né? Então, a rede de apoio diante não só das partes boas da vida, como as partes ruins também, é muito fundamental, assim. Nesse filme deu para ver muito bem. Então, acho que para mim foi o tema que mais surgiu, assim, fora o luto e o que a gente já comentou. Acho que eu também me sinto muito representado pela fala dela. A questão do luto, eu acho que não tem como, né, não tocar. Na hora que eu e a Ana Beatriz assistiu junto, na hora que começou o toquinho, na cena final do Lembre de Mim, eu já já peguei um travesseiro e falei, não. Mas comecei a chorar muito e foi até o pós-crédito, assim, tipo, de abrir uma caixinha que eu não sabia que tava lá, sabe? Então, acho que de dar voz a um sentimento que tava meio adormecido, assim. E eu acho que nesse sentido de estar presente, mas de carregar comigo algumas lembranças gostosas que já foram e não voltam mais. Mas no sentido de que recordar é saudar e viver também, né? Sim. E que importante que é lembrar, né? Porque muitas vezes pode ser uma lembrança muito dolorosa, tudo. Mas Que a precisa lembrança ser também, vivida, né? tem o seu propósito ali de aparecer naquele momento. Então, pode ser doloroso, pode ser uma lembrança muito feliz, tudo, mas é muito importante, assim, né? Tem o propósito dela, do porquê aparecer ali. Eu fico muito feliz de vocês terem participado desse podcast com a gente. Foi muito, muito espiritual esse nosso debate. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Siga o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. E fique ligado para os próximos episódios. É isso. Tchau, tchau.